Fala galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reações químicas e entender como é que tudo acontece. As reações químicas, também chamadas de fenômenos químicos ou transformações químicas, estão presentes no nosso cotidiano. Como exemplo, nós temos o cozimento dos ovos, né, e o azedamento do leite. A queima de fogos de artifícios, o processo de fotossíntese realizado pelas plantas. E aí nós temos as classificações dessas reações químicas, né? Então, devido à quantidade de variação de reação química, é necessário fazer sua classificação sobre diferentes aspectos. As reações químicas podem ser classificadas segundo vários critérios. Vamos ver que critérios são esses? Primeiro, quanto à liberação ou absorção de calor. Então, uma reação ela pode ser dita exotérmica quando ela libera calor. Então, olha o exemplo. C mais O2 forma CO2 mais calor. E a reação endotérmica quando absorve calor. N2O2 mais calor forma 2NO. Então, exo libera, endo absorve. Quanto à velocidade da reação, as reações podem ser lentas, né? Como por exemplo o ferro que demora anos para enferrujar. Elas podem ser rápidas, como o álcool comum quando queima rapidamente. Quanto à reversibilidade, que é isso, professor? É quando você consegue reverter a reação. Então, a reação é reversível, são as que ocorrem nos dois sentidos, o que é indicado por duas setas. A reação irreversível são as que ocorrem apenas num único sentido. Quanto à variação do NOx dos elementos. Então, a reação de óxido-redução são aquelas em que ocorre variação de NOx de um ou mais elementos. Então, olha lá, Zn mais Cu mais 2 forma Zn mais 2 mais Cu. Então, o que aconteceu ali, galera? Vamos ver embaixo, ó. Semi-reação de oxidação. O que é oxidação, gente? É quando o NOx do elemento aumenta. Então, ó, Zn forma Zn mais 2 elétrons. Ou seja, o Zn perdeu elétrons. Por isso que o NOx dele subiu de 0 para 2. E a semi-reação de redução, ó, Cu mais 2 elétrons forma Cu. Ali, nesse caso, o NOx diminuiu de mais 2 para 0, porque o que aconteceu? O cobre absorveu os elétrons que o zinco tinha perdido. Reação de semióxido-redução é aquela em que não há variação de NOx de nenhum elemento envolvido na reação. Então, ó, CaO mais CO2 forma CaCO3. Se a gente determinar o NOx, Ca vai ter NOx de mais 2, C de mais 4, oxigênio de menos 2. Então, os elementos químicos desta reação não apresentam variação de NOx. Quanto à variação de complexidade das substâncias envolvidas. Então, aí a gente já começa a entrar, né, nas reações químicas, no caso, para a gente depois determinar as inorgânicas e orgânicas. Então, a reação de síntese ou adição são aquelas em que duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância mais complexa. Então, olha lá, A mais B forma AB, né? Então, aqui eu posso usar, por exemplo, duas substâncias simples formando uma composta ou duas substâncias compostas formando uma terceira substância composta. Então, o exemplo, ó, 2Mg mais 1O2 forma 2MgO. Então, a característica desse tipo de ligação, gente, sempre vai estar aonde? Sempre vai estar aqui, ó, gente. Ó, duas substâncias que ao reagirem formam uma única substância. Nesse caso, a gente utilizou duas substâncias simples
formando uma composta. A reação de síntese, ela também pode ser separada em total, né? Ó, CO2 mais CO2, que é quando partimos apenas de substâncias simples, ou parcial, quando utilizamos, né, substâncias compostas. Então, ó, CaO mais H2O formou CaOH2, né? Esse CaO é chamado também de cal virgem, que é comprado em lojas de material de construção. É aquele cal que a gente passa nas paredes, no muro. O produto de CaOH2 é o cal hidratada ou cal extinta, que é usada pelos pedreiros para preparar a argamassa de assentar tijolos nas construções, né? Reações de análise ou decomposição são aquelas em que as substâncias se dividem em duas ou mais substâncias de estruturas mais simples. Então, aqui, ó, a análise, gente, ou decomposição é o inverso da síntese ou adição. Síntese junta, análise separa. Então, ó, eu tenho uma substância B que ao reagir se separa na substância A e B. Então, olha aqui o exemplo, ó, 3NaN3 formou 3N2 mais 2Na. Então, o composto de sólido NaN3 é utilizado nos airbags, dispositivos de segurança presentes em muitos automóveis. Quando estes dispositivos são acionados, a rápida decomposição do NaN3 origina N2, que é um gás, e este gás infla os airbags. Certas reações de análise ou decomposição recebem nomes especiais como pirólise, quando essa decomposição é provocada por calor, e aí a gente utiliza para identificação esse deltazinho em cima da seta. Fotólise, quando a gente utiliza luz. Eletrólise, quando essa decomposição é pela eletricidade. Então lembra, pirólise, calor, fotólise, luz, eletrólise, eletricidade. Reações de decomposição ou de substituição, ou também chamadas de simples troca, é quando uma substância simples reage como uma composta, originando uma substância simples e outra composta. Então aqui, ó, substância A, que é uma substância simples, por ser tá sozinha, mais a substância composta XY, depois que reage, ó, o A rouba o lugar do X. Então fica, ó, AY mais X. Então aqui um exemplo, ó. Mergulhe um prego de ferro, né, numa solução de sulfato de cobre, CuSO4, e retire o prego após alguns minutos. Ele estará avermelhado. É uma camada, esse avermelhado é uma camada do cobre. O que está acontecendo ali? O ferro que está no prego está sendo substituído pelo cobre. Então, olha só, fica FeSO4 mais cobre. Reação de dupla troca ou de dupla substituição é quando duas substâncias compostas reagem, originando duas novas substâncias compostas. Então, aqui, ó, AB mais XY formou, ó, o A troca com X, então fica, ó, AY mais XB. Misturar uma solução de nitrato de prata com uma de cloreto de potássio resultará em uma solução de nitrato de potássio e um recipiente de cloreto de prata. Então aqui, ó, AgNO3 mais KCl, ó, o Ag vai trocar de lugar com o K e vai ficar AgCl mais KNO3. As várias reações estudadas não se excluem mutuamente. De fato, existe, por exemplo, a queima do carvão. Pode ser classificada ao mesmo tempo como uma reação exotérmica, porque libera calor, uma reação rápida, irreversível, não tem como você quebrar esse CO2, e de óxido-redução, porque no caso aqui, o carbono e o oxigênio, se a gente determinar o NOx, é zero, e aí forma o CO2, e uma reação de síntese, porque eu estou juntando dois elementos, formando apenas um.
Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.